Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live aqui no YouTube. Já está quase na hora, faltam 5 minutinhos aqui, não, 3 minutinhos aqui para a gente começar essa live. A gente vai falar hoje sobre como desenvolver espírito de equipe, né? Como desenvolver o verdadeiro espírito de equipe. Você que é líder, você que tem uma equipe, você que é dono de empresa, você que é empreendedor, você que é gerente, supervisor, você que tem uma equipe, que gerencia uma equipe, vai ser muito legal você entender como você pode desenvolver esse espírito de equipe. Eu vou só ligar aqui o Instagram para avisar que a gente está aqui no YouTube. Muita gente fica esperando transmissão lá no Instagram, então vou falar aqui com o pessoal do Instagram que hoje eu vou dar atenção só para você que está aí no YouTube. Então, deixa eu avisar aqui para a galera do Instagram que a live vai rolar aqui no YouTube. E as lives vão ser, a partir de agora, sempre aqui no YouTube. Talvez, se for possível, depois eu compartilhe esse vídeo lá no Instagram Stories. Então, para você que está aí no Instagram, que começou a assistir aí, lembre-se, essa live é lá no YouTube. Então, você que está aí no Instagram, vem aqui para o YouTube, porque é aqui que eu vou conseguir dar atenção para a galera, eu vou conseguir responder aqui no chat, vou responder as perguntas que fizerem aqui no chat, aí não vou conseguir acompanhar os dois chats ao mesmo tempo. Eu ainda não consegui descobrir, na verdade eu já descobri, mas eu preciso fazer assinatura lá de um aplicativo que faz transmissões simultâneas aqui no YouTube e no Instagram. Eu consegui encontrar que faça gratuitamente no YouTube e no Facebook. Inclusive, se você aí conhece algum aplicativo gratuito que permite que a gente faça transmissões gratuitas do YouTube e do Instagram, me avisa aqui. Mas se ninguém me avisar, se eu não conseguir realmente encontrar um gratuito, eu vou fazer a assinatura para que eu consiga fazer a assinatura simultânea e não fique absolutamente louco de um lado para o outro, tentando dar conta de todo mundo. Bom, as pessoas estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando aqui. Eu queria saber se o som tá legal. O som tá bacana aí? Legal? Responde aqui para mim, bota no chat aqui, me ajuda, me diz se o som tá ok, se o som tá legal, coloca aqui no chat. Não é possível conectar ao chat. Como assim? O que aconteceu? Não é possível conectar ao chat. Peraí, bicho. Não sei o que aconteceu aqui no chat. Então, se você não está conseguindo conectar aqui o chat, já saiba que a gente está aqui com problemas técnicos. Restaurar chat. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, se você não conseguir fazer sua pergunta aqui no chat, me avisa, depois comenta lá no vídeo, me manda um WhatsApp do Sinal de Fumaça, porque algum problema aqui no YouTube que eu não estou conseguindo aqui ligar o chat, não parece que é uma mensagem de que não está funcionando. Mas tudo bem, se não está funcionando, a gente vai seguir do jeito que tá, porque a gente não consigo aqui resolver todos os problemas de comunicação de todos os aplicativos. Então, vamos seguir aqui, aqui no YouTube. Daqui a pouco vai cair aí no Instagram, porque tem um tempo limite no Instagram. Então, você que está no Instagram, venha aqui para o YouTube, me acompanha aqui no YouTube, onde a gente vai tá dando atenção mais focada para a galera. E em breve a gente vai ter uma plataforma aí, a gente vai ter que poder, aí sim, consolidar os chats aí de todos os aplicativos. Bom, vamos lá, vamos começar a entender então. Primeiramente, lembrando que você que está aqui, se você acredita que tem algum líder, algum colega seu que também tem a posição de liderança e que precisa ouvir, que vai ter ganho, que essa live vai gerar valor, pega agora e compartilha, clica no botão compartilhar, compartilha essa live para ele vir assistir contigo. Convida, né? A pessoa às vezes até convida o chefe para participar da live, para que estejam alinhados aí em toda a cadeia hierárquica da empresa. Bom, fique à vontade para participar, para perguntar. Eu não sei se o chat está funcionando ou não. Parece aqui que está funcionando, mas eu não recebi nenhuma mensagem nenhuma, então eu vou aqui ficar na dúvida até começar a aparecer mensagem. Bom, e se eu disser algo aqui que faça sentido para você, dá um joinha, compartilha, clica aí no gostei
E aproveita que se você ainda não assinou o meu canal, clica no assinar, clica no se inscrever para você receber os vídeos. Eu estou subindo no YouTube os áudios, né, do meu podcast Liderança Estratégica. Toda quinta tem um episódio novo. Eu estou disponibilizando também esses áudios aqui no YouTube para você que prefere YouTube, né? Tem gente que prefere podcast, tem gente que prefere YouTube. Então, se você prefere o YouTube, os áudios dos podcasts vão estar lá no YouTube. Eu já subi o podcast número 1, o episódio número 1 do podcast. Sábado sobe o episódio número 2 e na segunda-feira sobe o episódio número 3, que é o episódio que está hoje disponível no Spotify para você que tem Spotify, para você que tem um iPhone, que está no Apple Podcasts, lá no aplicativo Podcasts da Apple. Então, você que tem iPhone pode assistir lá, pode ouvir, né? Assistir não, pode ouvir o podcast Liderança Estratégica. Tem conteúdo exclusivo que só tem lá no podcast. E agora eu vou compartilhar parte dele também aqui no YouTube. Então, vamos lá, vamos começar. Tem uma galera aqui entrando. Vamos seguir aqui, então. Lembrando, vai rolar direto no YouTube. Então, se você está aqui no Instagram, pula para cá para o YouTube. Me acompanha no YouTube nessa live. Bom, primeiramente, vamos colocar o seguinte. O que é espírito de equipe, pessoal? Espírito de equipe é aquilo que transforma os grupos de pessoas, os grupos de trabalho em verdadeiras equipes. Então, existe uma diferença entre grupo e equipe. A gente vai entender aqui nessa live que diferença é essa, para você entender se você está liderando um grupo de pessoas ou uma equipe, né? E para você pode estar liderando um grupo de pessoas e pode até ter bons resultados. Você tem grupos de alta performance, mas para você ter equipes de alta performance, tem algumas coisas que você precisa desenvolver, o que a gente chama de espírito de equipe, né? Então, às vezes a gente pergunta se esse espírito de equipe, as pessoas não sabem muito bem o que é. Você vai entender aqui nessa live hoje o que é esse espírito de equipe e como desenvolver espírito de equipe na sua equipe, para que você tenha resultados muito superiores àqueles que você tem hoje. Bom, eu tenho aqui meu roteiro para não esquecer de te dizer absolutamente nada. Então, a diferença entre grupo e equipe, só para você começar a perceber, é que dentro de uma equipe as pessoas se importam umas com as outras, né? Quando a gente fala que parece uma família, isso é uma equipe, isso não é um grupo de trabalho, né? Então, quando as pessoas se importam umas com as outras, quando as pessoas estão comprometidas com o desenvolvimento uma das outras, você tem aí um sinal de que ali existe uma equipe. Né? Existe uma identidade, as pessoas se reconhecem como equipe, existe uma identidade do grupo. As pessoas, às vezes, elas têm a sua identidade como indivíduo e elas assumem também uma identidade da equipe. Então, forma-se uma relação muito coesa que gera um resultado muito maior. É claro, quando você está trabalhando com pessoas que têm uma conexão emocional com você, a tendência é que você faça mais, é que você se importe, é que você compartilhe responsabilidade, é que você assuma a sua e às vezes assuma de um colega que naquele dia não está muito bem. E como ele é seu colega, de como ele tem uma relação com você, você percebe isso, vocês conversam sobre isso. Então você tem ali um apoiando o outro verdadeiramente, longe daquele papel de que cada um faz o seu, eu estou fazendo o meu, você faz o seu e está tudo certo. Então é importante a gente ter esse espírito de equipe, a gente desenvolver esse espírito de equipe, porque aí o seu grupo de trabalho, o seu grupo de liderado vai passar por um outro nível de performance, por um outro nível de bater metas, de gerar resultados significativos no departamento, na área ou na organização, e é sempre um desdobramento, né? Então, vamos seguir aqui e vamos entender, antes de entender como chegar, né, na equipe, vamos entender um pouco da psicologia de grupos, né? Existe uma psicologia envolvida quando a gente tá mencionando grupos de pessoas. Uma coisa é você estar na sua atividade lá e só depender de você, uma atividade lá em voo solo. Outra coisa é você estar inserido num grupo. Quando você está inserido num grupo, existem outras preocupações. Existe toda uma dinâmica de relação interpessoal que você precisa saber que existe. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu mesmo, quando assumi a minha primeira gerência, não fazia ideia do que isso significava, né? Antes disso, eu assumi a minha primeira coordenação quando eu era chefe de oficina, recém-formado, tinha uma equipe de 20 e poucas pessoas, não fazia a menor ideia
sobre psicologia dos grupos. A gente não aprende isso, ninguém ensina isso pra gente, e a gente acaba aprendendo algumas coisas ali no fogo da batalha, no campo de batalha, ali no dia a dia. Outras a gente vai passar a vida toda sem saber, a menos que você esteja aqui assistindo essa live, porque aí você vai entender a psicologia dos grupos. E existe, você se lembra que talvez você saiba, talvez você não saiba, mas existe lá a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas. A gente começa lá nas necessidades mais básicas e vai até nas necessidades mais elevadas ali de reconhecimento. Então a gente tem uma pirâmide parecida, né? Na psicologia dos grupos existe uma hierarquia de necessidades que precisam ser satisfeitas. As pessoas precisam satisfazer essas necessidades e precisam satisfazer todas essas necessidades para que você tenha um grupo que gera resultado. Então, um grupo de pessoas que gera resultado, ela precisa ter suas necessidades. Cada membro desse grupo precisa ter suas necessidades atendidas. Então, o que precisa para isso acontecer? Vamos entender que necessidades são essas? A primeira necessidade, a necessidade básica dentro de qualquer grupo, é a necessidade de sobrevivência. Para variar, como sempre, o instinto de sobrevivência é aquele que manda, é aquele que entra primeiro. Então, quando você entra num grupo, quando um membro entra num grupo que já existe, ou quando as pessoas se reúnem para formar um grupo de trabalho, um projeto, a primeira preocupação de cada um dos indivíduos é pela sobrevivência dele no grupo. Ou seja, puxa, será que esse grupo vai me aceitar? Será que eu vou dar conta de pertencer a esse grupo? Será que eu sou capaz de pertencer aqui? Ou será que eu tenho algum risco? Será que existe confiança? Será que eu posso confiar nas pessoas desse grupo? Ou será que eu não posso confiar nas pessoas desse grupo? Então, quando você está diante de um cenário novo, é sempre ali há sempre uma necessidade de entender se você corre algum risco dentro daquele grupo. E no caso de uma empresa, de uma corporação, ali o risco ali é de perder o emprego, né? O risco é de ser expulso daquele grupo. Para você que está aqui no Instagram, a live está rolando aqui no YouTube, pode acompanhar por aí. Eu vou deixar rolando aqui no Instagram, então você me acompanha. Só não fica chateado de eu não estar olhando para você, eu não estar vendo aqui. Tem um monte de gente aqui, Ovos Caipira, Nanda FCT, Ovos Caipira Goza, Caroline Reis está aqui também. Bom, então não fica chateado se eu não estiver olhando para você, porque o foco aqui, a live está no YouTube. Eu resolvi aqui em cima da hora compartilhar também aqui no Instagram. Deixa eu chegar mais para cá para ter uma visão melhor. Pronto, assim eu não fico tão distante de você. Se quiser comentar e fazer alguma pergunta, aproveita daí uma chuva de curtida aí no Instagram para compartilhar, para que essa live seja impulsionada, para que o Instagram entenda que essa live é relevante. E você que está aqui no YouTube, faz a mesma coisa, compartilha essa live com quem você acredita que vai se beneficiar dela para desenvolver suas habilidades enquanto líder. Então vamos seguir aqui. Falamos da sobrevivência, quesito 1, da necessidade dentro de um grupo. Vamos passar para o próximo item. Uma vez que que você garantiu que você está seguro dentro daquele grupo, que você vai sobreviver, você precisa ter confiança, né? A segurança, na verdade, ela vem da segurança. Então, se você se sente seguro, você pode confiar naquele grupo. Então, a confiança é vital. Será que eu posso ser eu mesmo nesse grupo? Será que eu tenho que fingir um papel? Será que eu tenho que usar uma máscara? Ou será que eu posso ser eu mesmo? Então, essa segurança vem exatamente a segurança de ser quem você é, né? De mostrar ali suas habilidades, de trabalhar, de ser um ser humano que você é, sem precisar ficar fingindo ser um personagem. Fingir que ser um personagem. Imagina, você passar 8 horas de trabalho ou mais fingindo ser um personagem. É muito difícil isso gasta muita energia. A pessoa não vai aguentar, ela vai pular fora dali, porque ela não vai aguentar ficar gastando energia fingindo uma pessoa que ela não é, né? Usando um personagem. Então, a segunda necessidade ela quer ser quem ela é, sentir seguro para ser ela mesma dentro do grupo. Terceira necessidade é você ter poder de influência, você ter voz, para você poder colocar a sua opinião dentro daquele grupo. Então, se você
tem voz, você consegue atuar, você consegue dar a sua opinião, você tem essa necessidade satisfeita. Então, lembrando, primeiro, sobrevivência, segundo, segurança, para ser você mesmo, terceiro, voz, ter algum tipo de influência. Imagina, você vai ficar ali só assistindo, quando você tiver uma resposta, você quer dar a resposta, você quer contribuir e quer ser ouvido, você quer ter a oportunidade de ser ouvido dentro daquele grupo. E o quarto ponto ali, a quarta necessidade, é exatamente, a gente entra na questão já emocional. Uma vez que eu estou tranquilo, que eu não estou correndo risco de vida, que eu estou correndo risco de vida ou de ser expulso daquele grupo, uma vez que, pode ser até de vida, né, dependendo de onde é esse trabalho, bom, dependendo uma vez que eu já tenho satisfeita essa questão da necessidade de estar seguro, né, de ser eu mesmo, uma vez que eu tenho também voz, que eu tenho influência, que eu sou ouvido dentro daquele grupo, eu vou para o quarto nível, que é o quarto nível já o emocional. Eu estou feliz naquele grupo, eu me sinto bem naquele grupo, eu me sinto bem quisto naquele grupo, querido naquele grupo, eu sou bem-vindo naquele grupo, é um grupo onde eu gosto de estar, onde eu tenho sentimentos positivos, emoções positivas durante o meu dia de trabalho, ou é um grupo onde eu sou visto de canto de olho, onde as pessoas falam mal de mim, onde as pessoas não gostam de mim, e existe essa situação, né? E aí depois as pessoas querem que o grupo tenha resultado, tenha performance. Cabe ao líder perceber que isso está acontecendo e tomar as devidas ações. Que devidas ações? Feedback. Tem lá feedback, você precisa, se você ainda não ouviu o podcast de hoje, lá no episódio número 3 do meu podcast, tem lá um episódio sobre feedback. Então, se você percebe que alguma coisa está errada dentro do grupo, o que você tem que atuar? Você tem que identificar pontualmente quem são os ofensores, sempre tem os líderes, né? Os ofensores ali, sempre tem aquele que se sobressai e que tem ali uma voz de comando, uma influência sobre os outros, feedback em cima daquele, porque se aquele muda, o grupo vai mudar, porque vai acompanhar aquela pessoa que está ali com poder de influência maior. Então, emocional, felicidade é que a pessoa busca dentro de um grupo. É uma necessidade que ela precisa ser percebida e ser ali dirimida. Bom, depois disso você tem respeito. Respeito é fundamental, né? Você pode ter até tudo que eu já falei aqui agora, segurança para ser você mesmo, você não corre risco de ser expulso daquele grupo, você tem ali voz dentro daquele grupo, você tem que estar satisfeito, estar feliz dentro daquele grupo, mas você também precisa ser respeitado. Respeito é fundamental. Se você é desrespeitado, o seu ego grita, o seu ego não vai deixar com que você se sinta bem naquele grupo. Então, respeito é fundamental. Você precisa ser não só ouvido, não só sentir feliz, você precisa ser respeitado. Então, famosos assédios morais, né, são uma questão de desrespeito, né? Então, se você é respeitado, é outro nível. O respeito, às vezes, está nas pequenas coisas. Aproveitando aqui que eu lembrei agora, falando de respeito, lembrei aqui do LinkedIn um post que eu vi hoje de uma pessoa gerente de TI, né, do grupo Natura, e ela recebeu uma mensagem, né? A galera trabalhando lá em home office, né? No momento em que a gente está gravando esse vídeo, fazendo essa live aqui, a gente ainda está em isolamento social, grande parte do país, e ela recebeu uma mensagem de uma reunião com o presidente da empresa, né? Eu ia ter uma videoconferência com o presidente da empresa, e ela mencionou, a meio-dia, tipo meio-dia às 2, né? A pessoa não especificava o horário, mas devia ser algo entre meio-dia e 2, ela colocava que era no horário do almoço. E no convite, o presidente disse exatamente isso. Olha, eu estou bloqueando esse horário, porque esse horário você não deveria estar marcando reunião. Estou bloqueando para você na sua agenda, porque esse é o horário do almoço. Esse é o horário que você para de trabalhar, vai preparar o seu almoço e almoça, se alimenta, cuida de você, porque nós somos uma empresa de cuidado e nós temos que começar cuidando dos nossos colaboradores. Isso é uma questão de respeito. Respeitar o momento, o tempo do colaborador. Tem gente que esquece isso e acha que a pessoa tem que estar 24/7, né? Que a pessoa não tem vida. E aí a pessoa, às vezes, se submete a isso, deixa de ter vida, um tempo depois ela está emocionalmente, a parte física doente. Por quê? Porque não teve tempo para ela. Isso é falta de respeito, isso é falta de percepção de humanidade de alguns líderes. E na mensagem, o presidente da Natura colocava exatamente isso. Não permita que sejam marcadas eventos, reuniões fora do seu horário do expediente. Você precisa de um tempo para você precisa dedicar tempo
a outras áreas da sua vida. Então, isso é uma questão de respeito. E respeito é uma das necessidades básicas dentro dos grupos, dentro ali do convívio, dentro de um grupo. Passando a parte do respeito, e que vem depois a realização, né? A pessoa que está dentro de um grupo, ela gostaria, ela deseja, ela tem necessidade de se sentir realizada dentro daquele grupo. Então, a realização, ela entender que aquele trabalho que ela está fazendo, de alguma forma, gera nela esse sentimento de realização, né? E para isso acontecer, é preciso que seja claro qual é o papel daquela equipe dentro de uma organização maior, ou qual é o papel daquela equipe, se a gente estiver falando de empresas pequenas, qual é o papel da empresa, qual é o propósito da empresa e se aquele propósito está conectado de alguma forma ali com o propósito de cada um dos colaboradores. E precisa se sentir realizado. É uma pergunta que a gente faz, inclusive, em pesquisas de clima, né? O quanto você se sente realizado com o trabalho que você executa hoje. Se não, você pode até continuar trabalhando e pode até continuar dando resultado, mas o seu nível de entrega é completamente diferente. Se você tem significado naquilo que você faz e realização está diretamente conectado ali com significado, você precisa entender que se aquele trabalho que você faz tem um significado diferenciado para você, se aquele trabalho ele encontra aqui no seu coração, na sua mente, um significado que está alinhado àquilo que você acredita. Se tem, você se sente realizado. Se não tem, você vai ficar sentindo falta. Vai faltar um pedaço. Não é que uma tragédia completa. Se todos os outros pontos, menos esses, estão presentes naqueles indivíduos do grupo, pode ser que ele continue ali fazendo o melhor dele, mas em algum momento ele vai buscar esse significado. Dentro ou fora da organização, no trabalho ou em uma atividade paralela, voluntária, alguma coisa nessa linha. Mas lembre-se que é importante que isso esteja presente num grupo. É uma necessidade, quando você está dentro do grupo, se sentir realizado. Não só feliz, mas também realizado. E percebe que são sentimentos completamente diferentes. Realização é algo muito mais perene, muito mais contínuo do que felicidade, que você tem ali picos altos e baixos ao longo de um dia. Isso é uma coisa absolutamente natural. Mas esse ainda não é o tema aqui, emoções não é o tema dessa live. Vamos seguir aqui. Então, essas são as necessidades que as pessoas têm quando elas estão inseridas num grupo. E veja bem, não existe resultado se esse grupo for um grupo instável. Então, se você pegar o oposto das necessidades, vai identificar, por exemplo, disfunções nos grupos. Se você pegar, por exemplo, um lugar onde as pessoas não se sentem ali seguras, né? Qualquer momento ela pode ser cortada daquele grupo, por algum motivo tem um clima que gera uma instabilidade muito grande, então a pessoa está mais preocupada se ela vai continuar na empresa até o final do mês, porque ela tem contas para pagar, do que em realizar o trabalho dela. Essa perturbação, isso é uma disfunção, e isso vai afetar toda a equipe, né? Um outro ponto é a questão da segurança, né? Você poder ser quem você é, não precisar ficar usando máscara. Se as pessoas não admitem, por exemplo, às vezes tem certos preconceitos, não vou entrar aqui no mérito de quais preconceitos, mas você que está vendo essa live sabe que isso existe. Existe sim preconceitos de raça, religião, sexo, qualquer que sejam. E quando a pessoa está ali, ela não pode ser ela mesma, ela tem que ficar usando uma máscara, isso demanda muita energia. Se ela está preocupada em manter aquela máscara, ela não vai estar preocupada em entregar o melhor resultado que ela pode entregar. E não é sobre fazer o básico, né? Quando a gente está falando de energia, de trabalho, é sempre fazer o máximo que você pode. Você está trabalhando hoje na sua alta performance, na sua máxima performance, quando você está trabalhando, você está dando 100% da sua capacidade, você está dando 30% da sua capacidade, ou você está dando 50% da sua capacidade. Percebe isso? Se dá uma nota de você, inclusive, você como líder, você está dando 50% da sua capacidade, ou 95%, ou 100% da sua capacidade. Então, para dar 100% da sua capacidade, você tem que ter essas necessidades. Você não pode ter essas disfunções
dentro do grupo. Outra disfunção dentro do grupo é a falta, por exemplo, de voz. As pessoas não terem liberdade para se expor dentro do próprio grupo. A gente não está falando de comunicação com líder, não, porque essa é pressuposto básico, né? Agora, às vezes você não tem comunicação dentro da equipe. Você tem brigas, discussões, inimizades que impedem a comunicação. Você tem grupos, né? Famosas panelinhas dentro das equipes, a comunicação não flui. Existe ali um clima de competição, um clima ali de defesa de egos ali. Então, quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem é mais influente. Num clima desse, é óbvio que o foco está muito mais em sobreviver dentro daquele ambiente hostil do que em entregar resultado enquanto time, enquanto equipe. Uma outra disfunção é aquele ambiente que é um ambiente que impede que a pessoa seja feliz, né? É um ambiente que não tolera a felicidade. Pô, será que existe isso, Dalton? Pior que existe. Pior que tem gente que acha que felicidade é igual a brincadeira, é igual a displicência. Não é. Felicidade é você estar bem fazendo o que você está fazendo, é você estar feliz em fazer parte daquele grupo. Então, quando isso não acontece, você não consegue ter emoções positivas, quando é um clima de repressão, de intriga, de inveja, de tristeza, você não consegue ali ter essa necessidade satisfeita, você tem também uma disfunção. Uma outra disfunção grave é falta de respeito. Você é desrespeitado. Nossa, que coisa difícil. Você é desrespeitado dentro da equipe, você ali não vai sentir bem, você vai sentir ali humilhado, você vai sentir menos, desvalorizado, e com isso, obviamente, você não vai querer entregar ali o melhor que você pode. E, por fim, uma falta de realização de significado, de propósito. Aí cabe muito ao líder identificar qual é o significado, transmitir esse significado para que aquelas pessoas possam se sentir de alguma forma realizadas com aquele trabalho. E isso não importa o trabalho, né? Pode estar servindo cafezinho, mas servir cafezinho pode ser fundamental para manter a performance das pessoas que vão tomar a decisão no dia a dia para construir alguma coisa. Então, não existe função menos importante do que a outra. Se existe alguma função que não seja importante dentro da empresa, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não deveria existir, essa função não deveria existir. Cada função tem a sua importância dentro do grupo. E a pessoa pode, sim, se sentir realizada, se estiver fazendo um bom trabalho, se for reconhecida até servindo o cafezinho. Pode servir o melhor cafezinho da face da Terra. Bom, entendida aqui a psicologia dos grupos, a gente segue entendendo que não existe resultado se o grupo estiver instável, se o grupo tiver ali problema de estabilidade. A gente segue para entender, então, como é que eu passo a ser uma equipe. O que faz de mim uma equipe? O que faz do grupo de pessoas, afinal, uma equipe? A gente tem um alinhamento ali e o grupo ele tem um limite de performance. Uma equipe é o que passa daquele limite. Então, uma equipe consegue ter performances acima do grupo por uma questão muito simples. Quando você tem uma equipe real e verdadeira, quando você tem uma equipe efetiva, você tem ali uma divisão de responsabilidade que é bem diferente. Você tem ali uma relação de abrir mão do que eu quero para comprar o que o grupo quer, que é uma coisa muito, muito forte. Então, eu vou trazer, por exemplo, ali, como é que isso acontece, né? Primeiro, como é que isso acontece, essa mudança acontece para você ter ali equipes, pessoas que têm ali alta performance. Existe uma palavra em uma tribo africana, talvez você já tenha visto um vídeo ou conhecido, ouvido essa história, chamada Ubuntu. Né, Ubuntu. E aí a história conta o seguinte, né, existia uma pessoa de fora da tribo lá, convivendo, né, conheceu a tribo e tinha lá um grupo de crianças e ele resolveu ali, fazer uma brincadeira ali com as crianças e falou assim, vamos fazer uma corrida, né, quem chegar naquela árvore lá primeiro vai ganhar aqui uma cesta de doces, de coisas que eram interessantes para as crianças e tal. E então o primeiro que chegar vai ganhar a cesta de doces. 1, 2, 3 e já. E aí ele ficou impressionado com o que aconteceu. Ao invés de você... o que você espera é que uma criança queira sair atropelando, correndo na frente da outra para conseguir ganhar aquele prêmio. O que aconteceu foi exatamente o contrário. As crianças deram as mãos e foram juntas. Chegaram juntinhas na árvore. E ao chegar lá, elas resolveram dividir aquelas guloseimas lá entre todas elas. E aí a pessoa foi lá e perguntou...
por que tinha agido daquela forma? E as crianças responderam Ubuntu. Ubuntu significa que ninguém ganha se alguém perde. Então, é um sentimento muito forte de que para o grupo ganhar, ninguém pode perder. Para que o grupo seja vencedor, ninguém pode ficar para trás. Então, esse sentimento é o que transforma um grupo numa equipe. Então, esse sentimento de ajuda mútua, de cooperação mútua, de estarem todos fazendo o trabalho uns pelos outros e uns com os outros, é o que transforma um grupo numa equipe. Esses laços que se formam quando eu me comprometo com o outro, além do trabalho, é o que transforma um grupo numa equipe. Então, é uma relação, não é uma relação de ganha-ganha, é uma relação de ganha-ganha-ganha. Ou seja, quando eu ajudo você, quando eu trabalho com você, eu ganho, você ganha e a equipe ganha. Todos nós ganhamos juntos. Existe uma relação, quando você está nesse nível, uma relação de confiança, que ela advém exatamente da vulnerabilidade, de admitir as fraquezas, do espaço que tem que existir para cada um colocar, dispor e expor até as suas fraquezas, as suas dificuldades. Para quê? E aí, quando elas põem as suas dificuldades, o grupo acolhe e o grupo ajuda. Então, você tem ali um trabalhando em prol do outro, e o grupo todo, com esse sentimento, transforma aquele resultado em algo muito maior. Então, quando um não está bem, os outros estão ali para amparar. É como se fosse quase uma família, e às vezes até um sentimento de família mais forte do que a família que a pessoa tem em casa. Por quê? Porque ali as pessoas passam muito tempo. Lembra? A gente passa 8, 10 horas no trabalho todos os dias, 5, 6 dias por semana. Então, com esse sentimento, quando existe essa confiança, você pode... Sim, lembra das máscaras? Você não precisa mais de máscara. Você pode dizer que você não está bem naquele dia e você vai ter ajuda, você vai ter apoio dentro daquela equipe. E mesmo quando 1, 2, 3 estão maus, a equipe não percebe a falta do resultado, porque existe um comprometimento, um assume o trabalho do outro, porque sabe que o trabalho precisa ser feito, o resultado precisa vir. Então você tem ali uma troca, uma conexão que permite com que a soma das habilidades individuais seja muito maior do que as habilidades individuais de cada um. Então, você tem ali um verdadeiro espírito de equipe movendo aquelas pessoas. Existe uma ligação que ela é emocional. Ela não é só uma responsabilidade, ela é uma ligação emocional. Então, você tem um nível de lealdade, um nível de entrosamento, um nível de corresponsabilidade, né? Aquela questão de que tem coisas que eu nem preciso falar com fulano, porque eu já sei, eu já entendo até o que ele está pensando, eu sei a forma como ele pensa, eu sei que aquele tipo de atividade ele não vai fazer bem, e eu não tenho milímetros para falar isso. Então, cara, vou passar para o fulano isso aqui que está com você, porque você não vai conseguir. Eu sei que isso aqui é o ponto, você tem um ponto fraco aqui, então vamos te ajudar e vamos desenvolver, e um querendo desenvolver o outro. Esse sentimento que existe somente quando você tem esse espírito de equipe é o que transforma um grupo numa equipe. E a performance de uma equipe, ela é muito maior do que a performance do grupo. Se você já trabalhou num grupo e numa equipe, você sabe do que eu estou falando. Se você já teve a oportunidade de ser parte de uma equipe de verdade, você sabe o que eu estou falando. O tipo de relacionamento é completamente diferente. Então, é exatamente assim, né? É satisfazendo as necessidades básicas e é estimulando a vulnerabilidade, estimulando a confiança, estimulando a criação de laços, a cooperação, o conhecimento, a conexão emocional entre as pessoas, promovendo, incentivando isso de uma forma muito transparente. Para quê? Para que você crie, para que você desenvolva esse espírito de equipe nas pessoas. Bom, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tem, coloca no chat aqui, coloca no chat no Insta, coloca no chat aqui no YouTube.
que eu vou responder, se não agora ao vivo, eu respondo depois, eu prometo, ninguém fica sem resposta aqui. Lembrando que se você curtiu essa live, clica aí no compartilhar, dá um joinha aí, bota coraçãozinho aí, que no Instagram tem coraçãozinho, aqui no YouTube não tem coraçãozinho, você pode dar só joinha aqui no YouTube. E compartilha essa live com outras pessoas que podem se beneficiar. Faça o seu papel também de desenvolvedor de pessoas. Quando você compartilha algo que pode gerar valor para alguém, você também se torna um desenvolvedor de pessoas. Adquira esse hábito e faça a diferença. Lembra, eu falo muito, seja um líder que faz a diferença, né? Pense diferente, faça diferente, seja um líder diferenciado. E essa diferença é você quem faz. A gente vai ficando por aqui. Eu me despeço de vocês nessa noite de feriado, nessa noite de quinta-feira, feriado, véspera do Dia dos Namorados. Eu espero que vocês tenham curtido, aproveitado, coloquem em prática, porque não adianta aprender se não colocar em prática. Começa a pensar o que você pode fazer para transformar o seu grupo numa equipe de verdade, para resolver as disfunções do seu grupo e transformar um grupo numa equipe. Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, no próximo podcast, em múltiplos canais focados para você que é líder ou que quer se tornar líder ou que já é líder, está estagnado e quer passar para o próximo nível de liderança. Esse conteúdo é para você. Grande abraço e a gente se vê por aí.